No episódio de hoje, sobre os pontos de memória, nós vamos falar sobre esse equipamento cultural aqui da cidade de Brejo Santo, né? Ele foi edificado no ano de 2020, uma idealização do professor e historiador Francisco Mirancleide, que é o ponto de memória do Museu Municipal da Historiadora Marineuza Santana Basílio Leite. Venha comigo aqui para a gente conhecer essa verdadeira viagem ao tempo. Eu tive o prazer de conhecer Dona Marineuza, tive o prazer também de ser vizinho dela por longos 20 anos, mais ou menos. Nós morávamos ali na Rua Balbina Viana Reis, ela no endereço Rua Balbina 440 e eu no 413. E me lembro muito bem da simplicidade e de como Dona Marineuza era boa de prosa, né? Boa de conversa, sempre solícita todas as vezes que íamos ali tomar aquele cafezinho. E vendo essas relíquias aqui no museu dela, lembro-me perfeitamente desse sombrinho que ela usava, desses óculos que ela vinha para contar suas prosas e contar suas histórias durante aqueles anos tão bem vividos. E quando estamos presentes nesses pontos de memória, muitas coisas vêm à nossa cabeça, né? Que nos remete a tempos que a gente viveu e que ouviu as histórias dos nossos pais, nossos avós contando, e tempos vividos mesmo, como aqui esse telefone do professor Zetelli, né? Um tempo em que a gente chamava de ligações de escada, em que apertava o dedo e o disco do telefone todinho vinha. Tem outros lugares aqui que me remetem muito à memória. Já um tempo mais novo, de câmeras fotográficas, aqui de um celular usado pela prefeitura. E eu, no meu tempo, lá nos anos 80 e 90, onde eu já trabalhava com filmagem, isso aqui também me remete a uma memória muito boa, um ponto legal. E outra coisa também que me remete muito aqui nesse ponto de memória é esse rádio aqui, ó. Esse rádio aqui, acho que o pessoal lá de casa, vendo, meus irmãos, meus pais, minha mãe vai lembrar muito, que a gente tinha um rádio desse lá em casa e a gente ouvia as músicas, né? No rádio, ouvia FM e também ouvia a fita. Ele me remete a uma memória assim muito boa mesmo, muito fantástica. Então por isso que é super interessante ter esses pontos de memória, para que a gente tenha essa memória viva, saiba conviver com o tempo. Dando continuidade aqui, nós estamos diante do acervo fotográfico. Como começou o Brejo Santo? Começou logo naquele império do Bacamarte. Então aí está o rifle 44, né, da década de 1910, que pertenceu ao coronel Mané Inácio Bezerra, que era meu trisavô e foi doado por mim ao museu. E do outro lado ali está o Bacamarte, de 1920, que era pertencente ao coronel Basílio, que também foi doado por mim. Relembra aqui o Império do Bacamarte. E aqui está a foto principal de 1917, o coronel Basílio Gomes da Silva, que foi o patriarca, pacificador e fundador da cidade de Brejo Santo. Era tenente-coronel da Guarda Nacional e teve seu título assinado pelo presidente Floriano Peixoto. Aqui nós temos algumas fotografias de suma importância, ali o átrio do cemitério antigo, o paço municipal, onde era a prefeitura, ficava na lateral da igreja.
Aqui nós temos, na década de 30, o primeiro avião a pousar em Brejo Santo, quando estava na captura do cangaceiro Antônio Moreno, que é filho desta terra. Aqui nós temos o primeiro maquinário do abastecimento d'água. Como também nós temos os alfaiates de Brejo Santo, o primeiro serviço de telefonia. Aí nós temos o casarão do capitão Antônio Leite Rabelo da Cunha, casarão do coronel Basílio. Nessa foto aqui retrata a inauguração da energia elétrica, que foi no dia 5 de março de 63, onde temos ali as figuras do deputado Luiz Roriz, Humberto Cabral, jornalista que ainda está vivo hoje, cidadão do Crato, presidente da Câmara Euclides Basílio, prefeito Antônio Deguinho de Santana e tantas outras autoridades. Ali nós temos a igreja antiga de 1949, quando ocorreu a derrubada da sua torre por um vendaval, aqui no município de Brejo Santo. Aqui nós temos a ala educacional, os ícones da educação de Brejo Santo, professora Balbina Viana, que chegou em 1898, professor José Teles de Carvalho, professor Júlio Macedo Costa, que são os ícones educacionais. Aqui algumas turmas, a turma de escoteiro e essa turma aqui da escola Balbina Viana, onde se encontra jovens naquela época de 36, inclusive uma delas, a mãe da cantora Elba Ramalho e a tia, estão aqui nessa fotografia. Aqui nós temos cadeiras do ex-prefeito, né? Antônio Deguinho de Santana, José Jacinto de Araújo. Aqui nós temos a ala política, o governador Menezes Pimentel, quando esteve aqui em 38, em Brejo Santo. E aqui diversas comemorações, inauguração da rodoviária, da exposição, diversos governadores visitando. Primeiro deputado de Brejo Santo, doutor Napoleão Araújo, que foi presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Contas, presidente da Secretaria do Interior e Justiça, foi um grande nome da política brejo-santense. Aqui nesta ala nós temos uma cúpula que referencia o deputado Etlandim com seus pertences, a bandeira que eu coloquei sobre a sua urna mortuária. Aqui nós temos o trevo da sorte e um dos paletós que ele mais se identificava. Então aqui são alguns pertences do nosso querido deputado Etlandim. Aqui está a trajetória do deputado Etlandim, como iniciou sendo universitário e presidente da Semana Universitária, logo depois candidatou-se a prefeito, foi eleito, e trabalhou os eixos norteadores de uma gestão exemplar, como a água, o saneamento básico, as festas populares, a telefonia, a energia elétrica e casas populares e educação, construção de centros de educação infantil e escolas. E logo depois nós pedimos à população para que ele fosse deputado. Eu tive o privilégio de elaborar essas frases. Parabéns, Brejo Santo, unido levaremos um filho da terra à esfera estadual. Foi quando ele foi candidato eleito a primeira vez. E aqui está ele com os presidentes da República, como Dilma Rousseff, Lula, Sarney, Fernando Henrique Cardoso, não é? Governo do Estado, Tasso Gereissati, Cid Gomes. Nessa fotografia aqui retrata todos os prefeitos em vida em 2004 de Brejo Santo, como Juarez Sampaio, Emílio Salviano, Doutor Lucena, o Etlandim, Chico Furtado, Idlandim, Mário Leite Tavares, de saudosa memória, e Arone Lucena. Ali está com Ciro Gomes, aqui com Luiz Erundina. Aqui nessa parte nós temos o relógio que o Etlandim mais gostava, o seu rádio, né? Aqui nós temos máquinas, aqui nós temos pertence dos índios cariris, primeiros habitantes de Brejo Santo. Aqui está um arco e flecha. Aqui nós temos o chapéu do combatente da Segunda Guerra Mundial, que é filho de Brejo Santo, Antônio Martins de Souza, das primeiras palmatórias, disco em vinil, alguns pertences da sapataria Basílio, primeira sapataria de Brejo Santo, e alguns restos aqui do Cine Alvorada, datado de 1960. E aqui nós temos umas cúpulas muito importantes, como aqui o microscópio de 1968, do primeiro laboratório do Dr. Lucena, os pertences do primeiro médico de Brejo Santo, Dr. Miranda Tavares,
a máquina de Dona Doninha, que esteve aqui morando em Brejo Santo, costureira e avó da cantora Elba Ramalho. Os pertences do professor José Teles de Carvalho. Aqui nós temos alguns pertences do cangaceiro Antônio Moreno, de Lampião, e esse serrote que em 1926, Doutor Caminha e o velho Lino, que era prático em primeiro socorro e vaqueiro do Coronel Basílio, eles amputaram a perna do bandoleiro Raimundo Maximiliano de Moraes, Mundinho, que era aqui do Oitizeiro, que a perna foi grenguenada e eles amputaram com esse serrote. Aqui nós temos alguns pertences dos índios cariris, encontrados aqui ao sopé do Baixio dos Lopes, no ano de 1978. Aqui nós temos o baú de 1869, pertencente ao Coronel Basílio Gomes, de 1869. Aí nós temos de 1920, pertencente ao Padre Viana, ao Coronel Manuel Leite, a Luzia Leite Basílio, a João Inácio, ao Coronel Mané Inácio, vários baús aqui. Aqui nós temos ainda um paletó doado por mim, confeccionado pelo alfaiate Mestre Adísio, que ainda está em vida. Aqui nós temos o porta, chapéu, que foi pertencente ao marceneiro Antônio Cabral e que pertenceu a Antônio Pissarra, e foi construído pelo marceneiro Antônio Cabral. Aqui as vestes do Monsenhor Dernivaldo de Anchieta Gondim. Aqui a escrivania do professor Júlio Macedo Costa. Aqui está um quadro do livro Memórias de Brejo Santo, que eu produzi, quando lancei o livro em 2002. E aqui está o Poder Legislativo de Brejo Santo, me concedendo uma comenda ao Romero Coronel Basílio, por eu ter sido o idealizador e fundador deste museu. Aqui nós temos a ala cultural, onde aparece o Coração de Jesus do Coronel Basílio, doado por Nida de Feitosa, sua bisneta, datado de 1869. Ali está o Coração de Jesus do Coronel Napoleão de Araújo Lima. Aqui está a imagem do Santo Sudário, que quando chega na Semana Santa, cobrem todas as imagens e só ficava a do Santo Sudário, que pouco se vê hoje. Essa imagem foi de 1939 e pertenceu a meus avós Euclides Basílio e Cecília, juntamente com esse santuário aqui. Portanto, solicito a cada um de vocês que visitem esse ponto de memória, que é o Museu Público Municipal, primeiro de Brejo Santo, denominado da professora e historiadora Marineuza Basílio Santana. Visite-nos, sempre aberto, no turno da manhã, à tarde e à noite. Um abraço a todos vocês. No seu livro Reminiscências, de Dona Marineuza, ela fala sobre o tempo. E aqui, como nós estamos no museu, nada mais tem um sentido tão óbvio, Quando ela fala aqui, havia um tempo de cadeiras na calçada, era um tempo que havia mais estrelas, tempo em que as crianças brincavam sob a clarabóia da lua, e o cachorro da casa era um grande personagem, e também o relógio de parede. Ele não media o tempo simplesmente, ele meditava o tempo. Tempo em que o relógio da parede, além de medir e meditar o tempo, contava a história da família e fazia parte de um patrimônio cultural passado de ascendentes a descendentes. Ai, que saudade daquele tempo! Como é bom relembrar tempos felizes. Tocar em assunto de infância e reviver felicidades, pode-se dizer mesmo que recordar esses momentos felizes é o melhor meio de perenizá-los.